Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recordamos hoje a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. Esta festa nos recorda a unidade da Igreja com o Papa, com o Bispo de Roma. Então toda a Igreja, unida ao seu Papa, glorifica o Senhor. E o Evangelho de hoje nos coloca diante do zelo que Jesus tinha pelo templo, pela casa de Deus. Ao ver aqueles vendedores, aquelas pessoas profanando o templo do Senhor, o lugar de oração, Jesus não hesita em pegar uma corda e derrubar tudo. Assim também Ele deseja entrar no nosso coração e com o zelo, o mesmo zelo que Ele teve no templo, também purificar o nosso coração de tudo aquilo que impede o nosso coração de ser morada de Deus. Nós bem entendemos até a partir do Evangelho que Jesus estava falando do templo do seu corpo, que seria na verdade a Igreja, que somos nós. Nós somos templos de Deus. Deus não mora em lugares de pedra e de madeira. Não, esses lugares são importantes, certamente, são sagrados, porque ali são lugares de encontro com Deus, mas Deus mora no coração do homem, e o coração do homem deve ser purificado, deve ser guardado, deve ser olhado como de fato aquilo que ele é, algo sagrado, morada de Deus. Eu sou o templo de Deus, você é templo de Deus, pelo batismo recebemos a graça do Espírito Santo que mora em nós. Portanto, não podemos fazer do nosso corpo algo que vai profanar a morada de Deus. E também não podemos usar os corpos das outras pessoas como se fossem apenas coisas a serem usadas para o nosso bel prazer ou para qualquer outra utilidade. Por quê? Porque somos casas de Deus. E nós vemos no Evangelho que Jesus tem zelo pela sua casa. Jesus tem zelo por nós. Jesus cuida de nós. E Jesus não admite que no nosso coração possa se erguer algo que seja contrário à vontade de Deus. Porém, Ele respeita a nossa liberdade e por isso iremos prestar contas diante do Senhor daquilo que é o seu templo, a sua casa. Certamente, se nós saíssemos de viagem e deixássemos a nossa casa aos cuidados de uma pessoa, nós não gostaríamos de saber que aquela pessoa fez coisas na casa que nós não admitimos, porque a casa é nossa, a pessoa precisa respeitar a nossa casa. Da mesma forma, a nossa vida aqui na terra, o nosso corpo, precisa ser cuidado com zelo. Por quê? Porque nós não nos pertencemos, pertencemos a Deus, somos casa de Deus. A ideia que às vezes nos passa o mundo de que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, é a maior falácia que podemos falar, porque ninguém tem o poder totalmente sobre o seu corpo. Basta vermos tantas aí situações de doenças, tantas situações em que nós não temos o poder sobre o nosso corpo. Então a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. E Deus nos ama com amor zeloso, e Deus cuida de nós, porque somos a sua casa, o seu templo. Então que possamos, nos sentindo assim, também compreender que somos igreja, somos a igreja, o corpo de Cristo, a Igreja Católica. Não é apenas o Papa, os bispos e os padres que são a igreja, mas sim nós, todos nós, somos a igreja do Senhor. E assim devemos nos sentir, e assim devemos trabalhar para que a nossa vida, para que o nosso corpo glorifique ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.